Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Integrou Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as empresas que muitas das vezes investem muito em tecnologia, novas implementações, fazem altos investimentos, mas não sabem muito bem quando elas estão vulneráveis. E quando isso acontece, normalmente já é tarde demais. E para a nossa conversa de hoje, eu recebo um profissional com uma sólida trajetória na área de tecnologia e desenvolvimento de sistemas. Ele é mestre em ciência da computação, formação de sistemas de informação e especializações em banco de dados e gestão de projetos. Ao longo da carreira, atuou como analista de sistema, gerente de TI em cooperativas de setor agroindustrial e gerente de projetos em empresas de agronegócio também, sempre com foco em desenvolvimento de software e gestão de sistemas. Também é professor de graduação e pós-graduação na área de tecnologia, além de cofundador da VIPTech Smart Solutions, e onde lidera projetos voltados a sistemas, segurança e infraestrutura. Seja muito bem-vindo, André Cadreal. Obrigado. É um prazer ter você Legal. aqui com a gente. Poxa, o prazer é todo nosso. Vamos lá, né? Vamos discutir sobre o tema. Vamos sim. O primeiro dado que eu queria trazer para a gente começar a introduzir um pouco a respeito sobre vulnerabilidade de sistemas é que o custo global de crimes cibernéticos devem ultrapassar aproximadamente 10 trilhões de dólares por ano, tornando assim uma das maiores ameaças econômicas do mundo. E a minha primeira pergunta para a gente fazer esse start é por que tantas empresas ainda tratam a cibersegurança como um problema técnico e não como uma decisão estratégica? Então, sabe que hoje as empresas enxergam, eles não conseguem enxergar isso, né? Porque é algo que está por trás do desenvolvimento, né? Então, assim, é a mesma coisa que se a gente fosse olhar para a área agrícola, né? Quando a gente fala em correção de solo, né? A gente só vê a planta crescendo. Então, o que que você vê na área agrícola? Você vê o custo da semente, né, mas não vê o custo muitas vezes ali do adubo que vai no solo, né. Mesma coisa acontece dentro da área de sistemas, né, a gente enxerga como retorno o software, o sistema, que é algo mais tangível, mais palpável, né. Só que o tem aquilo que tem por trás para sustentar essa plataforma funcionando, é aquilo que muitas vezes é tratado como custo, né, como um investimento que não é visto, né. Então, assim, as pessoas tendem a não ver retorno nisso, né. Eu não vejo retorno na segurança que eu estou investindo, né, eu vejo retorno no software que eu estou investindo para ser desenvolvido, né, e aquilo que o meu cliente está comprando. O meu cliente compra o software, né, muitas vezes ele não consegue entender que por trás do software tem todo um esquema de segurança para sustentar aquilo funcionando, né. Então é difícil, né, até para as grandes empresas enxergarem isso, quanto mais as pequenas, né, que ali está num custo muito reduzido, num valor muito reduzido, né, investimento sempre em tecnologia sempre muito alto, né, então assim, eh, as pessoas acham, né, as empresas acham que é algo que não vale a pena, né, que nunca vai acontecer com ela, né, é igual seguro, né, a gente, né, hoje a gente tem seguro para não ter que usar, né, você paga o seguro para não precisar usar. E dentro da área de sistema é a mesma coisa, assim, a gente investe em segurança para não precisar usar, né. A gente aqui dentro da empresa, a gente tem o pessoal da área de segurança, né. A gente até brinca, assim, fala assim: "Poxa vida, mas custa caro, né, o profissional?", né. Não, é um investimento, não é um custo, né. Mas é um pessoal que a gente nem vê eles, né. E é isso mesmo, né, se a gente não tá vendo esse time, né, tendo que trabalhar muito, é porque tudo tá certo, né. Então a gente brinca, assim, que a gente gasta com isso, tem um investimento em cima disso para não ver esse time funcionar, porque se eles tiver que entrar em ação realmente, é porque a gente está com um problema seríssimo, né. Então você tem que enxergar isso como investimento. Uma plataforma parada, né, custa muito caro. Vamos pensar assim, Mercado Livre, né. A gente consegue mensurar quanto custa uma hora do Mercado Livre parado? Porque se você vai no Mercado Livre, ele está parado, você vai na Shopee, você vai na Temu, você vai em outras plataformas, vai na Amazon e acaba que compra lá, porque a compra muitas vezes é por impulso, né. Eh, então imagina,
o quanto custa? Você não consegue mensurar o quanto custa para uma empresa uma plataforma parada 1 hora por uma vulnerabilidade do sistema, né. Então a gente só sente realmente quando o bolso pega, né. Opa, né, o banco, né, igual a gente teve com o Banco Itaú esses tempos, né. Itaú, Nubank, né, por uma falha global, assim, o banco chegou a ficar um dia praticamente parado. Quanto custa para um banco um dia sem ter investimento, né? Então, assim, investimento em cibersegurança não é um custo, né, em cibersegurança, é um investimento em cibersegurança, reduz prejuízos, né? Então, a ideia é sempre essa, é a gente reduzir os prejuízos, os impactos que a gente pode ter, porque se a gente não teve hoje, a gente vai ter, né? Uma hora ou outra isso vai acontecer. O maior risco não está no sistema, né, está no comportamento, basicamente. Tem um dado do IBM que ele fala que mais de 80% dos incidentes de segurança envolvem erro humano, como senhas fracas ou algumas falhas operacionais. Quais são hoje as vulnerabilidades mais comuns dentro das empresas? Eu acho que não são as existe uma vulnerabilidade mais comum dentro das empresas, né, é o que a gente chama de engenharia social, dentro da área de sistemas, né, que talvez seja simples eu descobrir a sua senha, porque muitas vezes você anota. Existe algumas coisas dentro de grandes empresas que chegam a ser bizarras, sabe, a gente fica pensando: "Não, não, mas as pessoas não fazem isso", né. Eh, eu já vi relatos verídicos de coletores de lixo simulados para coletar o lixo da empresa, para poder pegar os papéis e olharem todas as anotações para descobrirem senhas. Porque as pessoas escrevem no papel, depois ela joga fora, né? Assim, porque a forma mais fácil de eu conseguir invadir é pela engenharia social, né? Então, assim, eu descubro a sua idade, bom, eu já tenho um caminho. Eu descubro o nome do seu filho, do seu pai, da sua mãe. É muito simples hoje dentro das redes sociais eu conseguir ter informações. E eu tenho 70, 80% de certeza que as suas senhas está vinculado a isso, a alguma coisa social sua. Então fica fácil eu começar a juntar informações. Então a grande vulnerabilidade que existe dentro das empresas, a gente tem vulnerabilidade na área de software, né, mau desenvolvimento do sistema, brechas de sistemas, hackers tentando invadir, um e-mail que manda para você e você clica e instala, né, um espião na sua máquina e a partir dali a pessoa começa a ter acesso, né. Mas hoje, a grande maioria das pessoas, ela já consegue se ligar nisso. "Opa, será que eu clico aqui? Será que eu não clico?", né. Assim, né, tem as pessoas eh, eu não vou dizer as mais velhas, vou falar as menos informadas, né, porque meu pai e minha mãe já passaram dos 70 e ninguém pega eles, né. Eles são mega informados, então não são os mais velhos, são os menos informados, né, que caem numa dessa ainda hoje, mas a maioria das vezes não, né. Assim, a maioria das vezes, as pessoas não executam isso. Então é muito mais fácil eu conseguir acesso às suas redes, né, porque hoje as pessoas se expõem muito, né, a rede já é aberta, não é privada, né, então você deixa o seu Instagram aberto, deixa o seu Facebook aberto. No seu LinkedIn você coloca a sua data de nascimento, seu e-mail, né. Então é muito fácil juntar informações e começar a fazer teste e achar a tua senha de forma simples, né. E existe vários softwares que com essa combinação toda de informações, ele começa a dar base para mim do que pode ser a sua senha, né. Então assim, hoje, né, o grande fator de quebra, né, não é por uma invasão na empresa, né, é porque as pessoas descobrem a sua senha e a partir dali ela invade, ela sequestra o seu dado, a partir do sequestro de dado ela cobra, né, a gente aqui na empresa teve vários clientes da gente ajudar nisso, né, clientes grandes da cidade com os dados todos sequestrados, criptografados, né, eles vão lá, sequestra, criptografa. Eh, isso não acontece próximo, né, o que que acontece?
essas pessoas, elas vão para um servidor fora do país e voltam, elas podem estar do seu lado, só que ela não acessa pelo IP, porque o IP é uma identidade dentro da rede, né. Então se daqui de dentro da empresa, você acessa algo, né, de uma outra empresa, acessou aqui a empresa, eu sei de onde veio, né, então eu vou ligar lá e já vou descobrir o que que aconteceu. Mas não, as pessoas fazem o quê? Elas contratam um servidor, vamos supor, na Rússia, né, que é super simples isso hoje, né, então eu acesso esse servidor, desse servidor eu volto acessando o meu colega do lado, né, e já sequestrando o dado e criptografando, ele perde todos os dados, né, e aí tem que pagar um X em Bitcoin, porque isso não é rastreado, né, então um Bitcoin foi R$ 300.000, né, a gente teve um caso de um cliente nosso aqui, que foi 2 Bitcoins, então no dia de hoje estou falando de 600.000, 700.000. Só que ele acreditou que isso ia acontecer uma vez só, né, e a gente falou para ele: "Olha, a gente tem que investir em vários fatores de segurança", né, o problema dele era muito software pirateado, Hum, né, e isso não tem atualização, então eles invadiram pela falha de atualização do sistema operacional. Não, isso não vai acontecer de novo, né, gastou 300.000 para resolver o problema, só tinha que gastar mais 70 para poder legalizar isso e deixar muito mais seguro. Ele resolveu não, né, o sequestrador sequestrou de novo. Um mês depois ele sequestrou de novo e pediu tudo novamente. E aí numa conversa com ele, era um russo, né, falou assim: "Tá, e qual que é a garantia que você me dá de que não vai invadir novamente?" Ele falou: "Nenhuma, se você não se preocupar com isso, daqui um mês eu invado de novo." ó, Dessa forma, né, e aí o cliente, depois de ter gasto aí quase R$ 1.000.000 para resolver um problema desse, né, porque a gente tem que imaginar que os dados, existe uma lei sobre os dados hoje, né, então assim, os dados desse cliente, se vazasse, era um problema seríssimo para ele, muito maior do que R$ 1.000.000, né, então assim, ainda compensava para ele pagar isso, né, e resolver o problema do que correr o risco de vazar as informações dele, né, então você vê o tamanho do problema, porque você não investiu, num software legalizado, né, então aquilo que era R$ 70.000 custou R$ 1.000.000, né. exatamente. E você falou algo muito interessante, que é essa parte social, né, as senhas das pessoas normalmente estão associadas a algo emotivo, né, um dado pessoal, enfim. As validações de login de segunda etapa, que o pessoal normalmente pede, é por conta disso? É por conta disso. Não só o de segunda etapa, mas também a de sensibilidade humana, né, porque hoje existe muito robô para poder simular isso, né, então assim, eu consigo ter robôs que faz scrappings de páginas, que consegue printar uma página, ler o que está escrito, né, e colocar aquela informação. Então, você pode ver que antigamente, as validações era: "Ó, vai aparecer um código aí na tua tela, digita esse código." Só que hoje existe máquinas que conseguem ler isso e digitar na tela. Então você vê que cada vez mais, as validações pedem a interação humana, para que a máquina consiga entender, falou: "Poxa, não é uma máquina que está fazendo isso, é um humano." Tipo, perguntas, "O que está aí na tela?", né, "Quantos passarinhos você tem na tela?". Pode ver que as validações elas vêm mudando para comportamentos mais humanos, né, eh e alguns já estão mais avançados, que é raciocínio lógicos, né. Eles te dão uma pergunta com raciocínio lógico, com base no que está na tela, né, tipo: "Ah, tem um X aqui, para formar o jogo da velha tem que colocar o X aonde no quadrado?", né. Então são raciocínios mais lógicos, justamente para que os sistemas por trás consigam entender que é um humano que está por trás, que isso é um raciocínio de um humano, né, porque cada vez as máquinas interagem como humano, que é o que a IA vem fazendo, comportamentos mais humanos, né, isso vem criando mais problemas na área de segurança. Então cada vez mais as senhas tendem a ser maiores, né, para dificultar a quebra, você pode perceber que quando você vai fazer num banco hoje, ele confronta você com o seu cadastro, né, "Ó, tem dados aqui que é da sua mãe, tem dados que é da sua data de nascimento, a gente não aceita esse tipo de informação", né. Você não, porque é normal a gente fazer assim,
qual que é a minha senha? 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Você Aham. vê que agora os analistas por trás disso, né? Eles falam assim, olha, você não pode ter senhas sequenciadas. Vamos por 1, 2, 4, 5. Então não pode ser 1, 2, tem que ser 1, 4, 7, 9. Justamente porque o comportamento social humano é de repetições. E hoje a gente tem tantas senhas que você tende a fazer isso mesmo. É criar um padrão lógico para que a sua cabeça consiga lembrar disso. Porque a gente não lembra mais, é tanta senha em tanto lugar que é impossível a gente decorar isso. Uhum. Então é mais fácil para o humano socialmente criar nexos e vínculos, né, com a área social dele e sequenciadas. Como que você fazia antes quando o Windows falava assim, a sua senha era 170790. Cria a próxima senha, 178791, que era uma sequência. Então você pode ver que os sistemas hoje cada vez mais pedem para você não fazer isso e não deixar você criar senha, porque esse é o comportamento humano. Então, tudo por trás daquilo que a gente desenvolve de software que envolve segurança é tentar blindar do comportamento humano para dar mais segurança, porque é engenharia social, né? As pessoas que tentam quebrar as senhas, elas vão pela engenharia social. Que legal. E é um ponto que nós, né, eu me coloco em relação a isso, a gente nunca para pra pensar. Não. Não, E você acha que nunca vai acontecer com você, não é? Não, mas é só uma né, você fala assim: "Eu? O que que um hacker quer comigo?", né, tem tanta gente aí que tem muito dinheiro, né, vai querer roubar logo de mim, né, né, a gente cara, eu não sou ninguém dentro da rede perto de tanta gente, isso nunca vai acontecer, né, e é com quem realmente acontece, eles não olham, quem está por trás, né, disso, né, é uma oportunidade, então é de 1.000, de 10.000, de 5.000 e aí vai, né, vai. E quando a gente fala, disso para as empresas pequenas e startups, elas estão mais expostas em diversos sentidos, né, nós estamos falando da engenharia social, mas essas pequenas empresas e startups, por algum motivo, elas estão mais expostas do que as grandes, por exemplo? Não, hoje, assim, o fato de ser uma pequena empresa ou uma startup, não tem diferença para o sequestrador, para o criminoso, né. Você vê, hoje é mais difícil você tentar invadir, eh vamos pegar uma empresa aqui, né, de Campo Mourão, empresas grandes, Biontech, Coamo, Grupo Integrado, né, porque essas empresas já têm, um investimento em segurança, né. Então, assim, se eles conseguirem sequestrar uma empresa dessa, ótimo, né, mas aonde que eles vão conseguir fazer o negócio acontecer, são nas empresas que têm dados sensíveis. Então, hoje a tentativa de sequestro cada vez mais é para empresas que têm dados sensíveis, independente se ela é uma startup ou não, né. Vamos pegar um exemplo, uma empresa de uma clínica por imagem que tem imagem de milhares de pessoas. Vou pensar em um grande centro, né, São Paulo, uma clínica grande por imagem em São Paulo, em termos financeiro, né, quando olha faturamento de grandes empresas, não é ninguém, né. Mas se os dados dessa empresa vazam, se ele sequestra os dados dessa empresa, quanto que não vale isso? Porque você pode ter ali milhares de pessoas movendo ação contra ela, porque os dados vazaram, né. E são empresas que não pensam tanto na segurança, porque o negócio delas não é TI, não é tecnologia, né. O negócio dela é imagem, né, imagem, radiografia, né, mamografia e tantas outras imagens da área de radiologia, né. E hoje o que dá uma ação maior são os dados mais sensíveis, que são os dados por imagem. Então você imagina que essa empresa não é empresa financeiramente, né, tão posturada assim, mas que para um sequestrador ele vai pagar o que tiver que pagar para o dado não vazar. E essa empresa, ela não pensa em segurança. Ela enxerga que é muito melhor gastar esse dinheiro em um
em uma máquina de radiografia nova do que gastar com um servidor que faça toda a segurança dos dados dela. Se falar para ela, olha, você tem que gastar R$ 150.000 com o Firewall, ou tem que gastar R$ 150.000 com um aparelho de radiografia, ela vai querer gastar onde? No aparelho de radiografia, porque é onde traz o retorno para ela, né? Ela tem mais um aparelho para ela trazer retorno para ela, né? Quando a gente fala aqui na nossa região de empresas agrícolas, né? Grandes empresas, como tem Agropecuária IP, Água Azul, Coamo, né? É, se a gente falar para um dono de uma fazenda grande, uma propriedade grande, você quer investir R$ 300.000 em uma colhedeira nova, que não é 300, né? É mais de 1 milhão, né? Hoje, né? Mas quer investir R$ 1 milhão em uma colhedeira nova ou R$ 1 milhão em um servidor para a segurança da sua informação? Ele não enxerga isso como investimento. Investimento para as empresas é aquilo que traz retorno. É muito fácil a gente falar da empresa de software, né? Porque empresas de software, o negócio dela é software. Eu não posso deixar o meu software parar. Se ele parar, eu paro de faturar. Então, esse é o meu negócio, né? Então, quando a gente olha para startups da área de tecnologia, né? Quando a gente olha para empresas da área de tecnologia, né? E aí a gente fala, quando a gente fala dentro do próprio Mercado Livre, Amazon, são todas empresas de tecnologia, porque o que move o negócio deles é o software que está por trás. Se isso parar, é dinheiro que eles estão perdendo. Mas para outros tipos de empresas que não são de tecnologia, esse não é o core do negócio, né? Então eles não enxergam isso como um investimento, isso como um custo, e só vão investir, né, quando pararem, forem sequestrados, perderem os dados e aí vira o Deus nos acuda, né? Aí, né? Então, assim, isso é muito difícil você mudar a cultura disso, né? Porque investimento em TI é sempre gastos, né? É como a gente olha aqui dentro da empresa. Muitas vezes as empresas falam assim, ah, poxa, vou investir em RH, né? Muitos empresários enxergam isso não como investimento, mas isso como um custo. Ah, é pessoal para fazer folha, é pessoal para dar treinamento, é custo, não é investimento, né? Mas é investimento, você está investindo no ser humano para melhorar a produtividade da sua empresa e várias consequências em cima disso. Mesma coisa é a tecnologia, né? Se você não investe em segurança, né, você quebra toda essa cadeia. Então, é pensamento, né? Assim, isso é maturidade, né? É, é aquilo que o pai da gente falava pra gente, né? Ou você aprende com aquilo que eu falo, ou você vai tomar a sarrafada, né? E vai aprender com a vida, né? Então, a gente conhece várias empresas aqui que não são de tecnologia, que depois de, né, tomar a sarrafada, né, aprendem com a vida, né? Quando bate no bolso, aí as coisas acontecem. Então, E você trouxe um dado muito legal, é uma informação muito legal que norteia as minhas próximas perguntas, que dados eles são ativos valiosos e também são alvos. E tem um dado de mercado que ele, inclusive que é da IBM, que fala que o custo médio de um vazamento de dados ultrapassa 4 milhões de dólares, considerando o impacto financeiro, reputacional e operacional. Aí, as empresas realmente entendem o valor estratégico dos seus dados hoje? Você falou que eles enxergam como custo, né? Mas você está vendo algum movimento de mercado que está mostrando para as empresas que elas precisam de olhar para isso de uma forma mais estratégica? as empresas de tecnologia já tratam isso muito estratégico, sabe? Assim, isso do grande ao pequeno, né? Mas fora disso não, é muito difícil mesmo. É muito difícil a empresa enxergar isso, né, reservar um orçamento para um investimento nisso, né? Bom, vamos pensar simples, vamos pensar no escritório de contabilidade, né? Muitas vezes a empresa ela está trabalhando no limite dela, né? A gente sabe o quanto que nesse país é difícil empreender, né? São altos impostos, né? Cada vez mais imposto, cada vez mais imposto. Para o empresário, ele, né? Vou pegar geral, né? Acho que 80% dos empresários trabalham no limite. A gente conhece muitos empresários que não tiram o salário dele dentro da empresa. Ele está investindo na empresa, ele não tira salário, né? Ele está reinvestindo, né? Então, assim, pensa que ele tem que pagar os impostos, né? E aí pensa que ele tem que reservar ainda uma parte disso para pensar na segurança daquilo que nunca foi invadido.
ele nunca sofreu com isso, né. Então, por mais que exista um movimento de se falar sobre isso, de se alertar sobre isso, é muito difícil você investir nisso quando você não pode. E esse é o grande cenário do que a gente vive, né. A grande maioria dos médios e pequenos não tem orçamento para isso, né. Ele prefere, comprar um carro para ele, novo, do que reservar um dinheiro para isso, né. Então, assim, eu não vejo que isso para pequeno e médio vá mudar, tão rápido, né. Eh, lógico, né, tudo se muda, as pessoas vão aprendendo, né, mas não é algo que vá acontecer, né, "Poxa, daqui 5 anos a gente tem um movimento que isso vá, né, ser disruptível", né, e é igual quando a gente pensa em IA, né, é algo que eu posso falar para você, em 5 anos o mundo é outro, o mundo vai ser outro. Como a gente pensava, como a gente olha para antes e depois da internet, o mundo é outro. Antes e depois do smartphone, o mundo é outro. Antes e depois da IA, o mundo é outro, né. Então a gente consegue enxergar, poxa, existe uma disrupção em cima disso. Quando a gente olha para o cenário de investimento nessa área, a gente não enxerga isso, né. Cada um vai investir a hora que tiver o problema, e aí ele vai pensar um pouco mais sobre isso, né. Igual quando eu falo sempre do seguro, porque você só pensa em fazer seguro quando você bate seu carro. "Poxa, a partir de agora eu vou ter um seguro", né. Ou a minha casa, né, às vezes você tem seguro do seu carro, mas da casa não, né, porque não vai acontecer um vendaval para acabar com a minha casa, né. Igual tem lá seguro que cobre queda de aeronave em cima da sua casa, mas é nunca que vai cair uma aeronave em cima da minha casa, até cair. Aí você vai pensar: "Poxa, agora eu podia ter um seguro contra queda de aeronave em cima da minha casa". E a questão de segurança, ela é da mesma forma, né, envolve um custo que não é baixo, né, é um custo alto e para o cenário nosso, Brasil, né, de empresários, é muito difícil você ter uma reserva para isso, né, colocar dentro do seu centro de custo e pensar nisso. E de acordo com a sua experiência, né, eu acho que você já vivenciou vários momentos de empresários e empresas passando por apuros, né. O impacto de um vazamento, ele vai além do financeiro? E assim, quais seriam os outros impactos? Assim, eu posso assegurar para você, com toda certeza, que 80% de quem tem vazamento não fala. Então, o que você tem de dado da IBM, provavelmente é uma estimativa em cima daquilo que não se fala. Porque o impacto social, o impacto que pode causar na reputação dessa empresa é gigantesco. Se você descobre que o seu dado do seu banco vazou, você investe nesse banco? Se você descobre que os seus dados do cartão de crédito que estava lá no Mercado Livre vazou pelo Mercado Livre, porque às vezes você fala: "Poxa, como que descobriram o meu cartão?", não é? Porque de repente você estava comprando online e de repente começou bip, 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 no seu cartão cair compras no seu cartão. Da onde? O seu dado vazou. Seu dado vazou, é certeza. Em algum local que você digitou, ninguém por osmose descobriu a senha do seu cartão, ou o código do seu cartão. Algum local que você digitou, o dado vazou, ou por querer, ou sem querer. Ou alguém vendeu esse dado, né? Ou alguém invadiu e coletou seu dado. Se você descobre que alguma dessas empresas é a que vazou o seu dado, você vai processar essa empresa. Todos que souberam que o seu dado vazou, mesmo que o dele não tenha vazado, vai processar também, né, e a confiabilidade dessa empresa acabou, né. Então, assim, o que a gente tem de dado é estimativa do que pode acontecer, porque pode ser 5, 10 vezes mais do que a gente tem de informação, né. Ninguém fala que teve a sua senha quebrada, né, que foi invadido, que teve seus dados roubados, né, porque o prejuízo a nível de reputação, né, acaba com o seu negócio, acaba com o seu negócio, se vazar isso. Então, assim, o nível de reputação da empresa é o pior, ninguém deixa vazar. É o mais crítico, né, para o empreendedor. Justamente, acaba com o seu negócio, acaba com o seu negócio. Se você é
é um mercado eletrônico, ninguém compra mais lá, né? Você vai digitar a senha do cartão lá, imaginando que toda hora tá vazando a senha do seu cartão, né? Então, assim, é algo bizarro, né? Então, o impacto para qualquer empresa, né, pode levar a empresa à falência. Tem, um dado de mercado que fala que empresas que tratam segurança como estratégia conseguem reduzir impactos e responder mais rapidamente aos incidentes. Então, a cibersegurança, ela não é mais um custo, né? A proteção do negócio como um todo, que é todo esse contexto que a gente tem falado. O que que os líderes hoje, eles precisam entender sobre risco digital, até para tomada de decisão dentro das suas empresas? Eu acho que, assim, é tudo isso que a gente tem conversado aqui, sabe? Assim, acho que a LGPD já foi um marco, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Já é um marco que é, olha, o risco é gigantesco. Se vocês não se alertarem com isso, né, o fumo vai ser enorme, né? Então, assim, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, é o que eu estava comentando até ontem, eu estava comentando com uma pessoa, falou assim, olha, a gente cria lei, né? A gente não, né? Os governantes criam lei para aquilo que já existe, né? Mas às vezes precisa se deixar explícito para que as pessoas entendam mais os riscos, né? Porque furto é furto, independente se é digital ou não, né? Roubo da informação é roubo. Se é roubo de um dinheiro, é roubo de uma informação, é roubo de um bem, é roubo. A lei já previ, já prevê isso. Então não precisaria criar uma lei geral da proteção de dados para falar assim, olha, vai ter uma multa grande se você deixar roubar as suas informações, né? É, é, então não é só contra quem rouba, é falar assim, olha, você que detém informação, a guarda é sua, né? É igual, vamos lá, você tem porte de arma, né? O que que a lei diz? Que você deve guardar a sua arma e não deixar a sua arma ser roubada, senão você vai ser punida por isso, né? Então, assim, a lei tem que vir e explicitar isso, falar, tudo bem, ó, você tem a informação ou você tem uma arma, é a sua guarda, né? Tanto que para defender a minha arma de ser roubada por um ladrão, eu posso atirar. A lei prevê isso, né? Então, assim, eu tenho que defender, custe a vida do assaltante, mas ele não pode pegar essa arma para fazer um assalto ou roubar. A lei me prevê quanto a isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio para falar isso, né? Olha, a informação que está com você, se você deixar roubar, você vai pagar por isso. Né? Então, assim, depois do marco da LGBT, da LGPD, ficou muito explícito isso, né? Então, assim, para quem é da área de tecnologia, só não cria os mecanismos se for muito inocente, sabe? Porque você já sabe o tamanho que é o problema. Eu vou falar assim, quando a gente olha para uma empresa que tem um contador, se o contador fizer alguma coisa de errado, é o primeiro a ir para a cadeia. Não é o dono da empresa, é o contador. O primeiro a ir para a cadeia, né? A lei já prevê isso, né? E dentro da área de informação, o gestor de TI é o primeiro a ir para a cadeia, né? Então, assim, qualquer gestor de tecnologia, a primeira coisa que ele vai olhar para isso, né? Se não está olhando para isso, tem uma coisa muito séria, né? Porque eu não estou cuidando da empresa, não estou cuidando nem, né, nem da minha reputação, né? Quanto mais da empresa e dos dados da empresa, que é muito claro quanto a isso, né? E para as empresas que querem começar a cuidar melhor dessa parte, que dica você daria por onde começar? Ó, assim, o início não é nem procurar uma pessoa de tecnologia, tá? Acho que se você não conhece a informação, existe hoje várias vários advogados, várias empresas, vários escritórios de direito que são especializados nisso, somente nisso, né? Virou algo tão sensível, e tão crítico, né, que hoje existe escritórios de advocacia especializados na Lei Geral de Proteção de Dados, em proteção da informação, em tudo, né? Então a primeira coisa é o entendimento, né? A- Aonde que está o meu risco, né?
que às vezes você também não tem nem noção do tamanho do risco que você tem, né? E isso é normal, né? Então, assim, eu procurar um escritório de advocacia, um bom advogado que entenda isso, que traga para você o risco que você está correndo perante a lei, porque não adianta nada. Eu posso entender bem disso, mas a minha formação não é essa, né? A gente tá falando de duas áreas, né? A gente está falando de tecnologia e uma área jurídica, né? A falha da tecnologia pode te levar a um problema jurídico, né? Então, assim, a gente não pode abrir mão disso, né? Eu preciso ter uma boa consultoria que fale, olha, os problemas são esses, ok? Agora vamos fazer uma análise no seu cenário para ver onde você enquadra dentro desses problemas, né? Então a gente, né? Então é uma pessoa na área jurídica que identificou os problemas. Aí a pessoa da tecnologia entra para criar os mecanismos de defesa a esses problemas. Então não adianta eu tentar pular a etapa e falar, não, eu vou pegar um consultor de TI, pegar um cara formado na área, ele vai me trazer informação. Ele vai saber como resolver o problema, né? Mas muitas vezes ele não conhece a lei, a forma que um jurista conhece, né? Então, assim, procurar um jurista, entender isso, né? Onde estão as minhas falhas? E a partir daí, né? Como então que a gente vai resolver? O que que a gente tem que investir? E o profissional de tecnologia entra para poder ajudar isso. Depois de vencida essa etapa, existem empresas que fazem validações se a segurança está ok com base no que foi feito, né? Então a gente tem empresas que fazem testes de ataque, né? Para falar assim, olha, é, a gente não conseguiu invadir. Foi feito esse teste, a gente não conseguiu invadir. Não quer dizer que isso vai diminuir o seu problema, mas isso mostra para um possível problema lá na frente que você tem. Vamos imaginar que daqui um tempo alguém conseguiu invadir, né? Mas imagina que você, numa possível ação judicial, você pode falar para o juiz, olha, eu investi nisso, olha, eu fiz testes de invasão, foi dado como ok. Então é aquela questão da boa intenção. Eu não tive intenção de fazer errado, eu busquei todos os mecanismos para fazer certo. Então, se vier a acontecer, é muito mais fácil, né? Vou voltar para a analogia que a gente fez da arma, né? Se eu tenho um cofre na minha casa e entrar, estourar o cofre e levar a arma, eu vou ter um problema que eu vou ter que responder por isso, porque a minha arma foi levada, né? Mas, se minha arma estava na gaveta, como que eu vou justificar que tinha uma segurança para isso, né? Ó, juiz, tinha um cofre, estouraram, massacraram um cofre, né? Então, assim, existe aquela boa intenção em fazer o certo, né? Então, assim, por isso a gente deve fazer da forma correta, né? Porque mesmo fazendo da forma correta, pode acontecer? Pode, né? Você tá, né? É a mesma coisa, assim, você pode fazer todos os exames e todo ano você ir no médico, né? Não tomar refrigerante a vida inteira, né? Não comer lanche porcaria a vida inteira e mesmo assim não ter um problema de saúde. Mas assim, você fez da forma correta, né? E a mesma coisa acontece. A gente não tem só que fazer da forma correta. A gente tem que provar que a gente teve a intenção de fazer da forma correta, né? Então, fazer esse ciclo faz todo sentido. Perfeito. E então o problema não é se vai acontecer, mas é quando, né? Quando vai acontecer? E tem um dado da PwC que fala que a maioria das empresas só investem em cibersegurança depois que sofreu um incidente, quando o custo já é muito maior, de fato. De fato. Então, o primeiro passo para a gente reduzir essa vulnerabilidade seria buscar informação. Buscar o entendimento, né? Porque às vezes você nem tem algo a ser vulnerável perante a lei. Pode ser. Que o que você tem perante a lei não é vulnerável, né? Não é algo que vai te trazer um problema jurídico, né? Pode ser um problema de parada de um dia, um parada de 2 dias, mas às vezes para você tudo bem ficar parado 2 dias. Faz tanto sentido. Vamos pegar uma lojinha no centro aí, né? Às vezes ficar com a venda online dela parada não é tanto problema. Ela nem vende tanto online, ela vende mais no balcão, né? Ou às vezes você não tem noção do tamanho do problema que você tem, né? Então, assim, entender isso desde o pequeno, do médio e do grande, tá? Ter um entendimento, todo mundo pode ter esse problema. Pode ser o bar do Zé, aqui da esquina,
né? Como pode ser a grande empresa, todos podem ter esse problema, né? Então, assim, procurar um entendimento. Será que eu posso, eu corro risco? Se eu corro risco, quais riscos eu corro, né? Os riscos que eu corro vale o investimento? Porque tem isso também, né? Poxa, o risco que eu corro pode me trazer um problema aqui de perca de R$ 50.000. Tá, mas para resolver isso aqui, nível de segurança, eu gasto 300. Então tá bom, deixa acontecer. Quando acontecer, a gente paga isso daí, né? Eu vejo aí grandes empresas que não faz seguro. Só faz seguro contra terceiro. Não faz seguro da frota inteira. Conheço uma empresa gigante que não faz seguro da frota inteira. Porque o índice de acidente deles é tão baixo que quando acontece, se somar o valor do seguro que eles pagariam por ano, dá para pagar 50 incidentes daqui. Então eles já fizeram a conta. Vale a pena correr o risco do incidente, que se a gente guardar esse dinheiro todo mês, vai sobrar muita grana ainda, né? Mas para isso você precisa ter dado, né? Você precisa ter uma base de informação que te leve a ter um entendimento do seu risco versus o seu custo e se isso faz sentido, né? Então, desde o pequeno ao grande, né? Assim, tem que procurar ter informação, porque a informação não custa, né? Vai custar o quê? No máximo uma consulta, né? Vamos lá, simples, assessoria jurídica que tem no integrado serviço, né? A gente não tem assessoria lá jurídica? Poxa, é simples, conversa com a assessoria jurídica, né? O próprio aluno lá de direito lá do Robert Vane, acho que é o Robert Vane ainda que é o que é o coordenador, né? Vai, se ele não souber, ele vai levar para um professor, ele vai levar para outro, poxa, né? Então às vezes você não precisa falar, poxa, eu preciso gastar tanto com uma assessoria jurídica. É buscar formação ali no básico, que não vai te custar tanto e vai te trazer uma tranquilidade. Se não é isso, você só vai pagar depois que acontecer. E isso é verdade. E de acordo com a sua perspectiva, e aí eu já estou encerrando aqui para nossa última pergunta, mas olhando para um futuro, se nada mudar, né, se as empresas continuarem ainda não levando isso muito a sério e considerando o aumento das inteligências artificiais e toda essa questão de ataques, eh, digitais, qual será o impacto dos próximos anos? Olha, assim, sendo bem sincero, eu acho difícil que a gente vá ter mudanças nos próximos anos, né? Porque é isso, os grandes mesmo, eles estão preocupados com isso, né? Porque a gente fala de grandes empresas, todas têm assessoria jurídica, não é? Todas têm uma assessoria jurídica. Difícil é uma grande empresa que o jurídico dele já não alertou ele, falou, olha, o nosso risco aqui é enorme. Então a gente está falando dos riscos para os médios e pequenos, né? É, é muito difícil a gente ter um grande que não está antenado com isso, tá? Se não está, não sei como é grande, né? Então tem isso, né? Porque os grandes estão preocupados com isso. É, e o impacto com o médio e com o pequeno vai continuar sendo cada vez maior, tá? Porque, novamente, né, as pessoas, isso é um problema cultural, né? E isso a gente acaba quebrando, que é isso quando a empresa sofre o problema, ou quando a gente tem uma virada de geração, né? Então, talvez novas gerações pensem diferente, né? A gente pode ver muito isso, né? Eu sinto muito a área agrícola, porque a nossa região é agrícola e a gente vive isso, né? Em que na área de software, eh, empresas agrícolas ou pequenos agricultores, médios agricultores, eles nunca pensavam em instalar um sistema para controlar o financeiro da empresa deles. E aí, quando vem o filho, ele já não consegue controlar igual o pai. Por quê? Porque ele não tem o tato, não tem a sensibilidade que o pai tinha, né? O pai tá ali há 30, 40, 50, 60 anos ali no campo. Então o pai tem a sensibilidade de olhar e falar: vai chover, não vai chover. A gente vai ter problema com a safra, não vai ter problema com a safra. A gente vai ter problema de caixa, não vai ter problema de caixa. A sensibilidade. Quando vem uma nova geração, eles não têm essa sensibilidade que foi os 40, 50 anos que trouxe para o pai dele. Então ele já procura o quê? Né?
ele procura implantar um sistema, implantar um software para que ele consiga ter gestão disso, né? E nessas viradas é quando isso acontece, né? Então, o pai não teve uma formação acadêmica, né? O filho, né, dos agricultores, na grande maioria, ou se formaram administradores ou se formaram engenheiro agrônomo, né, para poder tocar a lavoura do pai, que antes o pai tocava sem ser agrônomo, sem ser nada, né? Mas há uma evolução. E aí a academia tem um papel fundamental nisso, né? Que é o quê? Olha, quando a gente olha assim um curso, eu não sei, o curso de agronomia aqui do Integrado, né, outros cursos, né, é falado dentro do curso do curso de agronomia sobre a importância da informação, né, da importância da segurança da informação, para começar a trazer isso para as novas gerações para que eles pensem nisso. Fora disso, as pessoas é só sofrendo problema para poder falar, opa, eu tenho que, né? Mas o papel de converter, né? De converter as pessoas é o da academia, né? Então, se a academia começar a trazer isso, a gente vê na escola, né? Hoje, na quinta, sexta, sétima, oitava série, as crianças já terem aula de programação, né? Por quê? Porque você já tem que trazer o raciocínio lógico, né? Por que que a gente já tinha aula de música, né? Tem aula de música, porque promove o raciocínio lógico, matemático para a criança, né? E se você pegar nos Estados Unidos, 23 estados dos Estados Unidos são obrigatórias aulas de desenvolvimento de sistema, programação a partir da quinta série. Quer dizer, você está incluindo a criança dentro do mundo tecnológico, né? E, consequentemente, trazendo a importância disso tudo, para que as próximas gerações consigam inverter isso. Fora disso, não tem outra forma, né? As pessoas é isso, elas só se convencem, né, quando dói no bolso dela, né? Ou quando ela tem uma base científica, acadêmica que traz a importância daquilo, né? Então, por que que o filho hoje se preocupa em ter o software? Porque ele quer dados estratégicos, ele quer dados para tomada de decisão mais rápida, né? Porque o mundo está mais rápido, tudo está mais rápido. Não pode ser mais igual meu pai era, né? Controlar as notas fiscal fincando no prego lá todo dia, chega a notinha, ele bate no prego. Não pode mais ser assim, né? Então, assim, é um papel enorme das academias, né? A gente vê muitas vezes a academia tirando conteúdo de tecnologia dos cursos, né? Quando deveria ser ao contrário, né? Porque a tecnologia vai mudar e tem mudado todas as áreas. Você olha para a área de medicina. Por que que a gente fala hoje de tantas coisas modernas, né, na área de medicina? Retratotida, né? Lipolese, agora peptídeos e todas as coisas que antes a gente não ouvia falar. Tudo é tecnologia, né? Depois da IA, as coisas começaram a avançar muito mais rápido. Então, se os cursos não começar a colocar isso, colocar a importância da segurança, a importância de entender isso, né? Então você está sendo retrógrado, né? Você está formando só naquilo que é a base dele, não está fazendo entender que a tecnologia é o que vai levar ele para frente. Dentro de um curso de medicina, eu cravo com você aqui, em 5 anos radiologista não lauda mais imagem, não lauda mais. Ele vai olhar só para falar se a IA acertou. Só. Porque a IA lauda melhor, né, com um banco de imagens mundial em comparação de imagem para falar se você tem um problema ou não. Né? Então, aí você vê como que a gente não coloca tecnologia dentro de um curso de medicina, né? Sendo que daqui 5 anos robôs estão operando, né? Algoritmos estão operando, IAs estão laudando, né? Né? Quando a gente fala em medicina, tem a questão humana. Então, alguém vai assinar. O humano vai assinar porque a inteligência pode errar, né? Mas a probabilidade do acerto é muito maior. Então, assim, é isso. A academia tem que começar a colocar na cabeça das gerações, porque isso é só quebra de geração. E aí a gente vê, né, esse aumento de preocupação e esse movimento depois, né. Eu acho muito legal a sua fala em relação a isso, porque de fato a gente tem notado um percentual desse movimento, mas é muito lento ainda, né. Mas eu concordo plenamente, eu acho que faz todo sentido aí para o momento em que nós estamos. Mas Legal. André,
Obrigada pela Obrigado, participação. eu que agradeço, muito bacana, hein. Foi um Espero poder ter ajudado um pouco. Com certeza, acho que foi excelentes direcionamentos aqui para quem está nos assistindo, que são a galera que está iniciando as suas startups, está começando os seus negócios, ainda não sabe, não conhece muito bem sobre cibersegurança e os riscos principalmente. Então, acho que foi excelentes direcionamentos para a galera e, é claro, um auxílio para tomada de decisão. André, mais uma Legal. vez, obrigada. Onde que o pessoal te encontra e também para conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua empresa nas redes sociais? Bom, eu tô aqui na VIPTech, né, é uma empresa de tecnologia. A gente trabalha com a parte de segurança, desenvolvimento de software, inteligência artificial, então a gente desenvolve isso o dia inteiro, né? Quem quiser conhecer, as portas estão sempre abertas, né? Pode vir aí. A gente toma um café junto, bate um papo, né? Se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou estar sempre à disposição. Obrigada, André. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @integrointegrado. Os links estão todos aqui embaixo na descrição. E nos vemos então no próximo episódio. Tchau, tchau.